Graças a Deus. O assunto que Deus quer falar conosco nesta noite, nos ensinar, né? Como sempre Deus tem nos ensinado, através da vida do pastor Moisés, do pastor Leandro, do pastor Daniel, da irmã Regina, dos irmãos, das irmãs, do irmão Jonatas, de todos que pregam aqui. Então Deus, irmãos, Deus tem sempre nos ensinado. A cada pregação Deus quer nos ensinar algo. A cada pregação Deus quer nos instruir. Te instruir, me instruir. Para quê? Para que possamos ter uma vida, digamos assim, mais confortável aqui. Então Deus está sempre nos dando instruções. Porque as nossas instruções vêm sempre da palavra de Deus. Vêm sempre da palavra de Deus. Então, como Ele sempre tem nos ensinado, Ele quer nos ensinar mais um pouco nessa noite. Amém, irmãos? Deus quer nos ensinar mais um pouco nesta noite, nos dar ferramentas. Deus está sempre nos dando ferramentas para trabalhar, para enfrentar as lutas, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os reveses da vida, para enfrentar as más notícias. Então Deus está sempre nos dando ferramenta, nos capacitando, nos preparando. E uma das maneiras que Deus faz isto é através da sua palavra, é através da ministração da palavra de Deus. Então o tema que Deus quer nos ensinar nessa noite, o tema é obediência que cura. Obediência que cura. Esse é o tema da mensagem. E vamos pegar como exemplo aqui a história de Naamã. A história de Naamã nos mostra como Deus Ele pode operar milagres por meios inesperados. Ô irmão, tem como dar um pouquinho só de retorno, por gentileza? A história de Naamã nos mostra como Deus, Ele pode operar milagres por meios inesperados. Então aqui Deus já nos traz um ensinamento. O que Ele faz na minha vida, o que Ele faz na sua vida, vou melhorar. O que Ele vai fazer na sua vida, o que Ele vai fazer na minha vida, vai vir de uma forma inesperada. E vamos aprender isso daqui. Como que Deus trabalha de formas inesperadas. O homem nem imagina como vai vir a bênção dele, de repente vem. Então a história de Naamã nos mostra como Deus pode operar milagres por meios inesperados. Naamã era um homem poderoso. A Bíblia diz que ele era um homem poderoso. Naamã era um homem respeitado. Naamã era um homem vitorioso, porém leproso. Ele tinha todas essas qualidades, mas a Bíblia diz que, porém, ele era leproso. Ele lutava, ele enfrentava uma luta silenciosa, que era a lepra, que naquela época não tinha cura. Então, observe bem, poderoso. Irmãos, o homem pode ter todo o poder do mundo, igual eles dizem que o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo. O homem pode ter todo o poder do mundo, mas todo o poder do mundo, se essa pessoa tiver em suas mãos, ele vai ter um momento que ele vai se sentir fragilizado, ele vai ver que tudo aquilo que ele tem não pode resolver o problema que ele está enfrentando. Naamã era poderoso, mas todo o poder que ele tinha, não conseguia resolver o problema que ele estava enfrentando. Ele era respeitado, vitorioso, mas porém leproso. Aí a solução para a vida de Naamã
não veio através do seu poder, não veio através do seu respeito, não veio porque ele era vitorioso. A solução na vida de Naamã veio através da força ou prestígio, veio através, a solução veio, não veio através da força ou do seu prestígio. Então a solução para Naamã não veio através da sua força ou prestígio, mas veio pela humildade. Vamos ver que ele teve que se humilhar. Ele era poderoso, ele era vitorioso, ele era conhecido, mas a vitória não veio daí. A vitória veio pela humildade e pela obediência. Pela humildade e pela obediência à palavra de Deus. Então a vitória de Naamã, apesar de ele ser poderoso, respeitado, vitorioso, a vitória dele, a solução para o seu problema não veio daí. Veio sim quando ele se humilhou e obedeceu a palavra de Deus por meio do profeta Eliseu. Dali brotou a cura para a vida dele. Então esse é o tema da mensagem: obediência que cura. Porque tem muitas pessoas como Naamã. Naamã, quando tirava a sua armadura, a sua roupa, a sua capa, por baixo era só feridas. Ele era leproso, mas a sua roupa, o que ele vestia, escondia quem realmente ele era. Ele precisava de uma cura. Assim também hoje, nos nossos dias, quantas pessoas não precisam de cura? Seja no corpo físico, sejam doenças na alma. Quantas pessoas não precisam de cura, mas às vezes não querem reconhecer a Deus, às vezes não querem se humilhar diante de Deus, às vezes não querem obedecer a Deus. Mas nós vamos aprender que a cura, a resposta para a vida de Naamã veio através da sua humildade, quando ele se humilha, e a obediência à palavra de Deus. Aí brotou a cura para a vida dele. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Aí deixe aberto, vamos ler alguns textos. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria. Então era alguém de posição. Capitão do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor, diante do seu rei, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, era um herói valoroso, porém leproso. Um herói valoroso, porém leproso. Então o primeiro assunto que queremos tratar, o primeiro ensinamento aqui que Deus quer nos dar, é que até os grandes enfrentam problema. Até os grandes enfrentam problema. Porque, a parte A, por gentileza, Jonatas. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante de seu Senhor, de muito respeito. Então o primeiro ensinamento que Deus quer nos ensinar nesta noite: até os grandes enfrentam problemas. Problema não é privilégio só de uma classe. Até os grandes enfrentam problemas. Os grandes também têm suas feridas, também têm suas marcas. Ele era vitorioso, ele tinha prestígio, era um grande homem diante do seu Senhor, porém era leproso. Ele também tinha as suas marcas.
ele tinha algo que o incomodava, ele tinha algo que lhe causava sofrimento, ele tinha algo que lhe causava constrangimento, porque as pessoas, quando olhavam para ele, não percebiam, mas por baixo daquela estrutura, por baixo daquela oponência, existia um homem leproso. Então, irmãos, até os fortes, até os grandes, enfrentam problemas, enfrentam lutas. E às vezes também as pessoas olhem para você, ou para mim, ou para nós, e não sabem as marcas que carregamos, às vezes as feridas que se abrem. Então essa era a situação de Naamã. Naamã era comandante do exército sírio, bem-sucedido, admirado, mas ele tinha um porém na sua vida. Ele sofria de lepra, uma doença vergonhosa e incurável na época. A lepra era uma doença incurável na época, provando que a fama, que o dinheiro não é tudo na vida. Provando que a fama e o dinheiro não é tudo na vida. Sabe o que é tudo na nossa vida, irmãos? É a gente ter Jesus na nossa vida. É a gente ter Jesus como o Senhor da nossa vida. É a gente ter Jesus como aquele que está dirigindo a nossa vida, como aquele que está dando direção para a nossa vida. É isso que faz a diferença na vida de um homem. É isso que faz a diferença na vida de uma mulher. Se ele já entregou a vida para Jesus, se ela já entregou a vida para Jesus, é isso que faz a diferença. É isso que faz toda a diferença. Isso faz a diferença em nossas vidas. Porque aqui a fama e o dinheiro, aqui ficou provado que não é tudo. A fama que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, o prestígio que ele tinha, não pôde ajudá-lo. Não pôde ajudá-lo. Sabe por quê? Porque nós somos limitados. O homem é limitado. O homem ele pode ir até aqui. Daqui não adianta que ele não consegue passar. Então tudo que ele tinha, nada resolveu. Aí nos faz até lembrar de uma passagem bíblica de uma mulher que já sofria, havia 12 anos de um fluxo de sangue, um fluxo contínuo, e diz a Bíblia que ela já havia gastado todos os seus haveres, ela já havia gastado todos os seus recursos, ela já havia procurado ajuda em muitos lugares. Aí a Bíblia tem um texto bem claro que diz assim: e ninguém pôde ajudá-la, até que ela toca em Jesus. Aleluia. Ninguém aqui da terra pode ajudá-la, mas alguém que foi enviado de lá. Aleluia. Ninguém aqui pode ajudá-la, mas ela chega e ela toca em Jesus, e no mesmo instante ela é curada. Então nos faz lembrar desse texto. Naamã, ele tinha todos os recursos, digamos assim, da medicina na época, mas ninguém pôde ajudá-lo, até mesmo que era uma doença incurável para a época. Então, irmãos, isso nos prova que fama e dinheiro não é tudo na vida. Fama e dinheiro não é tudo na vida. A pessoa, ela pode ser o camarada mais rico de Juiz de Fora, um exemplo. Se ele estiver em face da morte, eu tenho certeza que ele vai falar assim: ó, eu dou tudo que eu tenho para ter minha saúde de volta. Eu dou tudo que eu tenho para ter minha saúde de volta. Então, irmão, dinheiro, fama não é tudo na nossa vida. Não pôde ajudá-lo naquele momento. Nenhuma posição ou status nos isenta de lutas da vida. Isso aqui é uma verdade. Nenhuma posição, seja qual posição que você está na sociedade, ou status, te isenta de lutas na vida. Os poderosos enfrentam lutas, mas a classe média enfrenta luta, e os mais que precisam mais enfrentam lutas. Ninguém está isento. Ninguém está isento de lutas, das lutas da vida. Agora tem um negócio:
Seja quem é poderoso, seja quem não é poderoso, seja quem é milionário, seja quem tem muito conhecimento ou não, todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. Precisamos estar presos, agarrados na graça de Deus. Todo ser humano precisa da graça de Deus. Todo ser humano precisa da graça de Deus. Dependemos da graça de Deus. Dependemos da graça de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, 2 Coríntios 12, 9, o apóstolo Paulo, depois de ter enfrentado, está com espinho na carne, e aquilo trazia desconforto para ele, e ele tentava, aquilo incomodava ele, e o que ele fez? Ele orou a Deus, por 3 vezes ele ora ao Senhor, pedindo que o Senhor tirasse aquele espinho da sua carne. Então, por certo, era algo que incomodava o apóstolo Paulo, trazia sofrimento, não sei, talvez poderia trazer dor. Aí ele ora a Deus, aí a resposta de Deus para ele foi: disse-me, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Todo ser humano precisa da graça de Deus, depende da graça de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o apóstolo diz: então de boa vontade, pois, me alegrarei, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então Deus falou com o apóstolo Paulo e fala para mim e para você: a minha graça te basta. Nós somos dependentes da graça de Deus. Da graça de Deus. Precisamos, irmãos, da graça de Deus para viver. Precisamos da graça de Deus para viver. Então nenhuma posição ou status nos isenta de lutas. Mas tem uma coisa: se a graça de Deus estiver na minha vida, se a graça de Deus estiver na sua vida, a graça de Deus, o que Paulo fez? O que Deus fez com o apóstolo Paulo? Ele não retirou aquilo que incomodava o apóstolo. Ele não retirou aquele espinho, que a gente não sabe, a Bíblia não relata o que é. Poderia ser uma enfermidade, eu não sei. Ele não retirou, mas aí a graça de Deus capacitou o apóstolo Paulo a passar por aquele momento, porque ele estava debaixo da graça de Deus. Se você estiver debaixo da graça de Deus, você consegue prosseguir, você consegue avançar, você consegue fazer, porque a graça de Deus te sustenta. A graça de Deus nos sustenta. Então, até os grandes enfrentam problemas. Todo mundo enfrenta problema. Naamã, apesar de tudo que ele era, porém ele era leproso. Segundo, Deus. Então aqui Naamã estava ali, o Naamã leproso, era chefe do exército, era comandante do exército, era vitorioso, tinha prestígio, mas tinha algo que ele precisava que Deus trabalhasse na vida dele, para que aquilo desse condições ele ter uma vida melhor. Então, aí vem Deus. Agora vem Deus trabalhando. Deus usa meios simples e inesperados. Deus usa meios simples e inesperados. Irmãos, não fique querendo ver Deus superar na sua vida. Não, Deus vai abrir o céu literalmente, vai descer um anjo, vai ser algo estrondoso. Não, irmãos, Deus não precisa disso não, irmão. Deus não precisa de provar nada para ninguém. Deus não precisa de provar nada para ninguém. Deus não precisa de dar espetáculo. Deus, Ele chega e faz. E acabou. Aleluias. Deus chega e faz, e acabou. Então, Deus usa meios simples e inesperados. Então preste atenção no que Deus quer nos ensinar.
A obediência que gera cura, a obediência que cura. Então Naamã precisava de cura, estava leproso. Então, a obediência que cura. Aí agora vamos ler a partir do verso 2. Aí em 2 Reis 5, a partir do verso 2, preste atenção. 2 Reis 5, agora a partir do versículo 2. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina. Então preste atenção. Levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então a gente vai vendo como Deus trabalha. Essa menina poderia ficar às vezes em outro lugar. Talvez no palácio, mas não a serviço da mulher de Naamã. Poderia ficar em qualquer outro lugar. Mas irmãos, olha, Deus está sempre trabalhando. Deus está sempre trabalhando. E levaram presa uma menina. Então Deus, Ele usa meios simples e inesperados. Aleluias. Quem imaginava que através dessa menina Deus iria entrar e mudar a história de Naamã, sendo que essa menina podia ficar a serviço de qualquer pessoa. Mas ali, irmãos, olha, quer dizer uma coisa, irmãos, Deus, Ele tem o controle da história, Deus tem o controle de tudo. Aquilo que você não está vendo, aquilo que eu não estou vendo, quer dizer uma coisa, não quer dizer que Deus não está trabalhando, não quer dizer que Deus não está pondo as coisas no lugar. Irmãos, Deus está trabalhando. Talvez você está vendo coisas se moverem na sua vida, na sua família, e você não está entendendo, e está achando que não está acontecendo nada, está achando que aquilo ali é o acaso. Mas eu quero dizer uma coisa, é Deus que já está modificando as coisas, é Deus que já está agindo. Aleluia, é Deus. E levaram preso uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, aleluias, e disse esta menina, que foi levada presa, ficou a serviço, mas ela não deixou aquilo criar nela uma raiz de amargura, porque se criasse nela uma raiz de amargura, ela sabia muito bem que há um Deus vivo e todo-poderoso, ela poderia não querer ajudar pela raiz de amargura. Quero dizer uma coisa, cuidado com a raiz de amargura. A raiz de amargura não nos deixa ajudar quem precisa, a raiz de amargura não nos deixa ajudar as pessoas. Essa menina, que a Bíblia nem fala o nome dela, ela não tinha esse problema. Aleluia, que lição que é para mim e para vocês. Ela não tinha esse problema. Foi levada escrava, ficou a serviço da esposa de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. Ela estava testemunhando daquilo que ela cria, ela estava testemunhando daquilo que ela viu acontecer, o que Deus fez através do profeta. Aí ela diz: ele o restauraria da sua lepra, algo que era incurável na época. Verso 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei de Arã respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então olha só, eles estavam achando
que vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel, só que a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa cura não vem do rei da terra, vem do rei dos reis. Ele entendeu tudo errado. Ela falou assim: se ele estivesse diante do meu Senhor, do profeta, ele o restauraria da sua lepra. Logicamente que não era o profeta, era Deus na vida do profeta. Mas aí ele diz assim: o rei de Arã respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata. Irmãos, bênção, cura, não é comprado por dinheiro, não é comprado por ouro, não é comprado por prata, porque já foi comprado lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo, aleluias, pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi Jesus quem comprou, quem pagou o preço. O preço foi pago na cruz. Aí aqui o rei, então Naamã partiu e levou consigo 10 talentos de prata. Aí eu fico pensando, se a pessoa fosse pobre, se fosse comprado, hein? O pobre, coitado, estava lascado. Como é que ele ia pagar pela cura dele? Aleluias. Mas Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluias. Não quer nem dizer que seremos sarados. A Bíblia diz: pelas suas pisaduras nós fomos. Ou seja, já aconteceu. Nós fomos sarados. Aleluia. Oh, aleluia. Já fomos. Pelas suas pisaduras vocês serão, não, já fomos sarados, aleluia. Isso quer dizer que a cura está nas mãos de Deus, a cura já está pronta para mim, para você. Nós fomos sarados, aleluias. 6.000 ciclos de ouro. Aí, não vamos falar sobre isso. Aí mais para frente tem o Geazi. O Geazi é o moço do profeta. Aí quando o Geazi viu isso tudo aqui, porque o profeta não aceitou não. Falou assim: pode voltar e leva isso tudo com você. Aí o que Geazi fez? Olha o olho de Geazi, o quê? Volta para a outra parte, chefão. 10 talentos de prata. Aí pode continuar. 6.000 ciclos de ouro. E 10.000 mudas de roupas finas. Aí o olho de Geazi, o quê? E o profeta não aceitou? Aí ele foi atrás lá e pegou tudo para ele. E aí a lepra de Naamã passou para ele. Depois você lê em casa para você ver. Lê em casa para você ver. Então, irmãos, não é isso que vai comprar a sua bênção. Não é isso que vai comprar a minha bênção. Não é isso que vai comprar a sua cura. Não é isso que vai comprar a minha cura. Aleluias. Aí pode continuar, por gentileza. A carta que levou ao rei de Israel dizia, então olha o que dizia na carta: com esta carta estou te enviando Naamã, de um rei para outro, o meu oficial, para que o cures da sua lepra. Achando que era o rei que ia curar. Para que o cures da sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus? Aleluia. Por acaso sou Deus? Aleluia. Por que isso? Porque a nossa cura vem de Deus, a nossa bênção vem de Deus, a porta aberta vem de Deus, o milagre vem de Deus, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, irmãos. O rei fez o quê? Falou o quê? Rasgou as suas roupas e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Ele ficou indignado. Eu não sou Deus, não. Para conceder vida ou morte, eu não sou Deus. Só tem um que pode conceder vida ou morte, é Deus. Só tem um que tem o poder de curar, é Deus, é tudo Deus. Aí o verso 8.
É verso 7 ainda, né? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da sua lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, aleluias, porque, irmãos, Deus que está no controle e Ele usa quem Ele quer. Não era o rei de Israel, era o profeta. Deus podia usar o rei? Podia, mas não era o rei, estava usando o profeta. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim. Aleluia. Envia Naamã a mim. Envia o homem a mim. E ele saberá que há profeta em Israel. E ele saberá que há profeta em Israel. Se há profeta em Israel, é profeta de Deus, é Deus quem está usando, é Deus quem está no controle. Então, Naamã foi com seus cavalos. Imagina bem, pastor Moisés é Naamã, comandante. Mas já está limpo da lepra. Tá bom assim? É o comandante. Aí está sempre indo para Brasília. O homem viaja mais para Brasília do que... Aí chega Naamã com seus cavalos. Imagina aqueles monte de cavalo. Cavalos reais. Carruagens. E parou à porta da casa de Eliseu. Deveria ser uma casa simples. O que essa comitiva quase que presidencial está fazendo aqui? Parou na porta da casa de Eliseu. Aí Eliseu nem saiu lá. Aí isso daqui deixou Naamã indignado. Eliseu nem saiu lá. Então Eliseu enviou um mensageiro que lhe disse: vá e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Eliseu nem foi lá. Lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Então aqui Deus está começando a quebrar o orgulho de Naamã. Quebrar o orgulho, porque ele pensou o quê? Pô, eu sou comandante do exército, tenho prestígio, tenho fama, sou vitorioso, eu chego lá com os cavalos, carruagens, com ouros, com joias, com capas, eu chego lá, vai ter uma comitiva me esperando. Aí Deus começa a quebrar o orgulho de Naamã. Obediência e humildade foram a chave para que Naamã fosse curado. Humildade e obediência. Então Eliseu enviou um mensageiro que lhe disse: vá, lava-se 7 vezes no Rio Jordão. Aí, irmãos, não era um rio muito limpo. Vamos ver aqui, não era um rio muito limpo. Pensa no rio que corta a nossa cidade aqui, o rio Paraibuna, em época que não está chovendo. Eu passo todo dia o caminho para ir para o serviço a pé pela beira do rio. Quando não é época de chuva, é um esgoto a céu aberto. É uma água suja, mal cheirosa, que só as capivaras que aguentam nadar naquela água lá. Naquela água nadando lá. Uma água suja, uma água poluída. Então, aí ele falou assim: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Então, irmãos, Deus trabalha de formas, por meios simples e inesperados. Não é possível, Deus quer me curar e quer que eu mergulhe no rio Paraibuna em época que nem época de chuva. Em época de chuva lava o rio, a água fica limpa, mas nem época de chuva quer que eu mergulhe lá. Então preste atenção. Até aqui, o verso 10. Até aí. Então,
Deus usa meios simples e inesperados. Amém, irmãos? Eu não estou entendendo. Não é para você entender, é para você crer. Não é para que eu entenda, é para que eu creia. Meios simples e inesperados. A resposta pode vir de onde menos esperamos. A resposta pode vir de onde menos você espera. Mas veio de tal fonte essa resposta, veio de tal lugar essa resposta, veio de tal pessoa. Irmãos, a resposta pode vir por meios que você menos espera. Aleluia! De situações que você menos espera. Uma jovem escrava israelita indica o profeta como solução para Naamã. Ao enfrentarmos problemas, então uma jovem escrava. Então guarde isso daqui também. Ao enfrentarmos problemas, não precisamos de muita gente. Precisamos da pessoa certa. Deus vai colocar a pessoa certa no seu caminho. Deus vai colocar a pessoa certa no seu caminho. Deus vai colocar a pessoa certa no meu caminho. Porque, irmãos, não precisamos de muitas chaves para abrir uma porta. Precisamos da chave certa. Então, vai ser muitas pessoas. Não, irmãos, você precisa da pessoa certa. Deus vai te mostrar quem é a pessoa certa. Aleluias, graças a Deus. Naamã leva presentes, cartas, mas Eliseu nem o recebe pessoalmente. Então preste atenção, Deus fala através de pessoas simples e caminhos improváveis. Deus fala através de pessoas simples e caminhos improváveis. Deus está sempre falando com a gente. Deus está sempre falando com a gente, através da natureza, através de pessoas, através de acontecimentos. Eu não sei, irmãos, eu costumo andar muito antenado nas coisas. A gente tem o costume de pregar, eu ando muito antenado. Tudo que acontece eu vejo o que Deus quer me ensinar com aquilo, que lição Deus quer que eu tire daquilo, porque Deus está sempre falando com a gente. Ele fala através de pessoas simples e caminhos improváveis. Não devemos desprezar os pequenos começos, não devemos desprezar os pequenos sinais. Não despreze. Talvez Deus quer te mostrar alguma coisa com aquilo ali. Não despreze. Então, Deus usa meios simples e inesperados. Era uma menina, uma jovem escrava, que a Bíblia nem diz o seu nome, mas aquela jovem escrava foi um instrumento que Deus usou para levar a cura para a vida de Naamã. Talvez ninguém dava nada por aquela jovem escrava, mas era através dela que Deus iria, ou fez, ou realizou o milagre na vida de Naamã. Então, vai lá e mergulha 7 vezes. Aí, irmãos, o orgulho, ele pode impedir a bênção na sua vida. O orgulho pode impedir a bênção na minha vida. Já a humildade atrai o milagre. O orgulho impede a bênção. E a humildade atrai o milagre. A cura de Naamã exigiu dele humildade e obediência. Aí nos versos 11 em diante, Naamã, porém, ficou indignado. E saiu dizendo: eu estava certo de que ele, o profeta, sairia para me receber. Eu estou certo que ele viria me receber aqui, pelo menos. Invocaria em pé
o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado pela lepra e me curaria da lepra. Ele achou que iria acontecer isto. Não são os rios Abana e Farfar. Então aqui, irmãos, Deus está quebrando o orgulho de Naamã. Quebrando o orgulho. Humildade e obediência é que gerou um milagre e a cura na vida de Naamã. Humildade e obediência é que vai gerar a cura na minha e na sua vida. Humildade e obediência. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Então, ele falou, sabe por quê, irmãos? Ele era alguém de posição. Imagina eu, alguém de posição, mergulhar nesse rio sujo. Eu não posso me lavar em rios, em águas mais limpas. Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta, orgulho. O orgulho impede a bênção de Deus. Deu meia volta e foi embora dali furioso. Ficou furioso. O homem ficou nervoso. Aí o verso 13. Os seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Aí, Naamã ficou ofendido com a instrução de Eliseu de mergulhar no Jordão. Aí ele quase perdeu a cura por causa do orgulho. Quase perdeu a cura por causa do orgulho. Seus servos, então, o encorajaram a obedecer. Seus servos o encorajaram a obedecer. Volte lá e obedeça. A voz do profeta, é profeta de Deus, é homem de Deus. Naamã queria um milagre espetacular. Queria uma coisa grande. Por ele ser alguém de posição na sociedade, ele queria algo grande. Mas Deus não trabalha assim. Grande é só Deus, grande é só Jesus. Ele queria um milagre grande, algo grande, algo espetacular. Mas Deus pediu algo simples: mergulhar no Jordão. Mergulhar no Jordão, algo simples, algo simples. A obediência a Deus, mesmo quando parece simples ou ilógica, é a chave do milagre. A obediência a Deus, mesmo quando parece algo simples ou ilógico, a obediência é a chave do milagre. É a chave do milagre, é a chave da bênção. É o que está faltando para você e para mim, é a chave que vai abrir a porta da bênção, que vai abrir a porta do milagre. Oh, aleluias! Às vezes, nossa bênção está em obedecer sem questionar. Às vezes, a nossa bênção está escondida em obedecer e não questionar. Não questionar a voz de Deus, aquilo que Deus nos manda fazer, aquilo que Deus nos direciona. O orgulho, ele pode nos impedir de receber o que Deus tem preparado para nós. Então, irmãos, que possamos ser humildes. Humildade e obediência gera bênção. Humildade e obediência à palavra de Deus gera bênção, gera milagre, gera cura, gera porta aberta. Mesmo sem entender, mesmo que você pense que seja algo ilógico, obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus.
Será, irmãos, que estamos dispostos a obedecer a direção de Deus, mesmo quando não faz sentido? Será que estamos dispostos a obedecer a palavra de Deus, mesmo quando não faz sentido? Porque tem coisas que Deus nos pede, que não faz sentido, mas não tem problema não fazer sentido, mesmo assim precisamos obedecer, porque Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Será que há orgulho em nosso coração, impedindo que recebamos a bênção de Deus? Será que existe orgulho no meu coração? Será que há orgulho no seu coração, impedindo que você receba a bênção de Deus? Às vezes, a resposta de Deus já foi liberada, mas só vem quando obedecemos com fé e humildade. Aleluia! Quando obedecemos com fé e humildade. Aí o versículo 14... diz assim: depois que os moços falaram, os seus servos, meu pai, obedeça. Se ele te pedisse algo muito mais difícil, o Senhor não faria, quanto mais se banhar naquelas águas. Aí, o verso 14 diz: assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou. Aleluias. Aí, irmãos, 7 vezes, talvez não, mergulhou a primeira vez, não aconteceu nada. Mergulhou a segunda vez, não aconteceu nada. Ou melhor, não que não tenha acontecido, mas não era algo que ele conseguia visualizar, conseguia ver, porque desde o primeiro mergulho, a bênção começou a acontecer. Desde o primeiro mergulho, o milagre começou a acontecer. Desde o primeiro mergulho, a vitória já estava chegando. Aleluia! A gente não pode desistir. Falamos aqui quarta-feira, continue cavando seus poços, continue mergulhando, continue buscando. Aleluias! Continue buscando. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele obedeceu a ordem do homem de Deus. Ele obedeceu a palavra de Deus, porque o homem de Deus estava falando segundo aquilo que Deus orientou. Então Naamã obedeceu a Deus. Mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Aí a Bíblia diz, e foi purificado, e foi curado, e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Aleluia! Sabe por quê? Humildade e obediência à palavra de Deus gera cura, gera bênção, gera milagre. Aleluia! Humildade e obediência à palavra de Deus. A obediência traz transformação completa. A obediência traz transformação completa. Naamã finalmente se humilha. Ele desceu aquele rio, ele obedeceu, e na mesma hora, quando ele mergulha 7 vezes, a sua pele ficou como a pele de uma criança. Aleluias! Porque a Bíblia nos diz que Deus é aquele que é poderoso para fazer superabundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluias! Ele podia sair do 7º mergulho com a pele de um homem da idade dele, eu não sei a idade dele, mas ele sai como uma pele de uma criança, uma pele novinha, porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. O milagre de Deus na sua vida vai ser perfeito, a bênção de Deus na sua vida vai ser perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. Aleluias, tudo que Deus faz é perfeito. Pele como de criança. A nossa pele vai envelhecendo e vai ficando meio enrugada, vai ficando diferente. Mas a pele de criança é igual um veludo.
Aleluia. Você pega numa criança, a pele é igual um veludo. Assim ficou a pele de Naamã. Porque, irmãos, quando Deus abençoa, Ele abençoa de verdade. Quando Deus transforma, Ele transforma de verdade. Aleluia. Concluindo, Naamã foi curado não apenas fisicamente, mas espiritualmente ele reconheceu o Deus de Israel como verdadeiro Deus. Ele reconheceu o Deus de Israel como verdadeiro Deus. Deus ainda cura, aleluias. O Deus que está aqui nesta noite, Ele ainda cura. Ele é Deus de cura, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de maravilhas, aleluias. Deus ainda cura, transforma, opera milagres. Oh, aleluias. Mas Ele também procura corações dispostos a crer, obedecer e se humilhar diante dEle. Ele procura corações que creia, obedeça e se humilhe diante dEle. Aleluias. Quero concluir aqui. Qual Jordão Deus está pedindo para você mergulhar hoje? Que Deus tem te pedido para fazer hoje, para que a cura chegue na sua vida, cura física, emocional, espiritual. O que Deus tem te pedido para que isso aconteça na sua vida, ou na minha vida? Qual Jordão Deus está pedindo para nós mergulharmos hoje? Aí não deixe o orgulho impedir sua vitória. Obedeça, confia, se humilhe diante de Deus, que a sua bênção também vai chegar. Amém, irmãos? Que a nossa bênção também vai chegar.